Olá a todos e bem-vindos ao Sotavento Algarvio, mais concretamente à cidade de Lolé, onde decorreu o maior evento europeu de orientação em BTT destinado a jovens, júniores e séniores. Começamos este magazine OTV com a cerimónia de abertura e apresentação das seleções que disputaram estes campeonatos e a primeira ronda da Taça do Mundo da modalidade. Portugal foi escolhido pela Federação Internacional de Orientação, a IOF, pela sua qualidade organizativa e pelos terrenos que dispõe para esta vertente de orientação. Viemos organizar uma prova que faz parte do calendário de provas da IOF e a FPO, a Federação Portuguesa de Orientação, como membro da IOF, acedeu ao pedido da IOF e estamos a organizar este campeonato, né, que é constituído por duas provas. A Federação Portuguesa de Orientação, à imagem de muitas outras amadoras, ditas amadoras, não tem recursos humanos suficientes para organizar eventos com esta envergadura, porque isto é um grande evento que move muita gente e, portanto, não temos esse tipo de pessoas. Temos que socorrer dos clubes e os clubes ouviram o nosso convite e então temos aqui uma equipa de cerca de 70, 75 pessoas para organizar este evento. Terminada a cerimónia de abertura oficial dos campeonatos, os atletas preparam-se para a grande competição. A primeira etapa disputou-se em Tor, uma aldeia localizada entre a serra e o mar, integrada na união de freguesias de Querença, Tor e Benafim. A zona de partidas e chegadas estava junto ao campo de futebol, espaço que reunia todas as condições para um evento deste género, amplo e em pleno barrocal algarvio. A seleção portuguesa esteve representada por 14 atletas de ambos os géneros, divididos pelas categorias de séniores, júniores e juvenis, sendo o diretor técnico Jorge Baltazar. No Europeu de Juvenis estavam inscritos Diogo Virgínia e Rafael Laro do clube BTT Lolé Eleves e do Centro Recreativo do Casal do Grilo do Entroncamento, Rodrigo Lopes. No Europeu de Júniores, Fábio Gonçalves, André Abreu e Ricardo Francisco, todos do Centro Recreativo do Casal do Grilo do Entroncamento. Na primeira ronda da Taça do Mundo CX80 e Campeonato Europeu estavam os séniores Ana Filipa Silva, do Clube Português de Orientação e Corrida, Susana Pontes, do Clube Orientação do Centro e Tânia Covas Costa, do Clube de Orientação do Minho. No setor masculino, Guilherme Marques, do Clube de Orientação do Centro, Rui Moreira, do BTT Lolé Eleves, Paul Rotans, do Clube Natureza do Alvito, João Ferreira, do Clube de Aventura da Bairrada, Daniel Marques, do Clube de Orientação do Centro e David Machado, do Clube de Orientação do Minho. Para já é um prazer enorme acolhermos aqui um campeonato europeu em Ori BTT. Sendo atleta desta modalidade, do Clube BTT Terra de Lolé, ainda mais alegria tenho porque sei o que é andar no terreno, sofrer, perder-nos, ganhar e perder muitas vezes, e é um prazer enorme acolher os atletas e estou de coração cheio. Acho que a prova hoje correu bem, o feedback, eu estive aqui, tive a oportunidade de estar nas chegadas, o feedback das pessoas é que gostaram do mapa, gostaram do sítio, é pena as temperaturas estarem extremamente elevadas, que para alguns países os atletas não estão habituados a esta temperatura, mas estes dias vai ser assim, vai ser tórrido e desejo que continue a correr tão bem como correu hoje. Em termos de resultados da prova de distância média da Taça do Mundo CX80 e Campeonato Europeu, a vencedora foi a atleta da seleção dinamarquesa Camilla Søgaard. No setor masculino venceu o checo Wojtek Stransky. O português David Machado terminou em 8º lugar. Terminada a prova de distância média em Tor, a caravana de BTTistas foi até ao centro do Lolé para a cerimónia de entrega de prémios. O pódio feminino ficou assim composto: Camilla Søgaard no primeiro degrau, no segundo outra dinamarquesa, Nicoline Splitov, e a finlandesa Ruska Saarela no terceiro lugar. Quanto ao pódio masculino, Wojtek Stransky da Chequia ficou na primeira posição, em segundo Krzysztof Bogar da mesma seleção e no terceiro lugar André Aga da Finlândia.
No escalão de júniores femininos, a vencedora foi a italiana Iris Aurora Pecorari, na segunda posição a checa Natalie Charada e em terceiro a sueca Tilde Palm. No setor masculino, o francês Augustin Leclerc foi o vencedor, em segundo mais um francês, Timothy Blot, e o austríaco Hannes Nilica ficou na terceira posição. A jovem francesa Anne-Caroline Sipos venceu esta etapa do escalão 17 anos, deixando assim a checa Sofie Stranska em segundo e a sueca Signe Feil em terceiro. My race was pretty cool. I did good choices and I was quite in a good shape, so it was cool. Noah Enseler, da seleção suíça, ficou na primeira posição, seguido por Tomasz Zmik, da Chequia, e em último no pódio o italiano Matteo Montani. It's really different to Switzerland. There are not that many hills, but shorter uphills, I think. It's really cool and you can cycle fast in Portugal. Avançamos para o dia seguinte e decorreu a prova mais dura desta Taça do Mundo e Campeonatos Europeus, a etapa de distância longa. O local de partidas e chegadas foi montado na pista de motocross de Barranco do Velho. Os juvenis e júniores foram os primeiros a sair pelo método tradicional, o contrarrelógio. Quanto aos séniores, saíram mais tarde em mass start. Apesar dos percursos destes escalões serem mais acessíveis, a componente física e técnica está lá. Afinal, trata-se de um europeu que tem os melhores atletas de 17 países. A jovem francesa Anne-Caroline Sipos voltou a vencer no escalão de 17 anos, deixando para trás Sofie Stranska e Teresa Kadlekova, ambas da Chequia, com uma diferença de 2 minutos. Relativamente aos portugueses do escalão 17 anos, Rafael Laro obteve o melhor tempo nesta etapa, seguido por Rodrigo Lopes e Diogo Virgínia. No escalão homens 17 anos, o vencedor foi Emil Koskinen, da Finlândia, em segundo lugar o checo Tomasz Zmik e em terceiro o espanhol Juan Montes. No escalão 20 anos, a seleção portuguesa foi representada por Fábio Gonçalves, André Abreu e Ricardo Francisco, todos eles do Centro Recreativo do Casal do Grilo do Entroncamento. O pódio masculino deste escalão ficou assim ordenado. O francês Augustin Leclerc voltou a vencer, em segundo ficou o seu compatriota Armel Berthaud e em terceiro o checo Jakub Hakanski. Nesta categoria, a terceira classificada foi a italiana Iris Aurora Pecorari, que venceu a distância média. A segunda foi a sueca Tilde Palm. E o título de campeã europeia de distância longa foi entregue à dinamarquesa Gertrude Madsen, que na prova de distância média ficou no 9º lugar. Avançamos para a prova dos séniores masculinos e femininos que tiveram uma saída em massa. Assim que foi dado o sinal de partida, os 61 participantes saíram à procura da melhor posição para contornar o primeiro obstáculo, a curva no final da reta. O calor e a distância iam ser os principais adversários, pois para eles previa-se que na melhor opção teriam de percorrer 30 km com um desnível acumulado de 825 metros. A Serra do Caldeirão possui uma boa rede de caminhos e várias alternativas para fugir ao sobe e desce constante. Escolher o trajeto em corrida não é tarefa fácil, aqui não existem fitas nem GPS, apenas um mapa com todas as informações preciosas para uma boa navegação acertada. Minutos depois saíram as 38 senhoras que na melhor opção iriam percorrer 23 km com um desnível acumulado de 650 metros. Como já referimos, apesar da distância ser mais reduzida, o percurso é mais técnico. Aqui vemos uma descida acentuada, o que trava um pouco o andamento. As mais destemidas aproveitam para ultrapassar. Para que não exista perseguição, o traçador de percursos cria uma zona de dispersão onde os participantes visitam os pontos de controlo por uma ordem diferente. Mas no final percorrem a mesma distância e têm exatamente a mesma dificuldade técnica.
Com o auxílio deste mapa e com o registro GPS de 2 atletas, podemos ver que eles foram aos mesmos pontos. Na parte final, eles possivelmente voltam a encontrar-se, mas já não sabem qual a sua posição relativa na tabela de classificação. Daí terem que rodar sempre sob pressão. No ponto de convergência, vemos atletas a chegarem de todos os lados e a saírem em várias direções. Por momentos, este é o ponto mais visitado e de grande confusão. O sucesso de uma prova de orientação depende em grande margem do traçador de percursos, pois é quem tem a responsabilidade de desenhar trajetos desafiantes e calcular o tempo de prova de forma a que seja o determinado para cada distância. A nível de percursos, temos uma preocupação que é cumprir os timings ou os tempos ideais nos vários escalões. Nós temos que analisar muito os andamentos deles em várias competições internacionais, depois interpretar o relevo, a dificuldade técnica e associar isso tudo para que nós consigamos depois aproximar o tempo do vencedor ao tempo ideal. Isto foi um trabalho que começou já há alguns anos, porque estivemos a preparar isto para um campeonato antes do Covid. Agora tivemos o interregno, tive que voltar ao terreno para quase que refazer tudo, porque os caminhos entretanto fecharam, alteraram e tive que adaptar percursos, mas foi um trabalho de 3, 4 anos, mas acho que está a correr bem e isso é o que é mais importante. Avançamos agora para a zona de chegadas, onde começaram a surgir os primeiros atletas séniores e podemos ver quais são os vencedores desta etapa de distância longa. Ao fundo, observamos o último ponto de controlo, onde conseguimos ver o português David Machado a ser o primeiro a controlar com alguma vantagem. Neste momento, David Machado é surpreendido pelo ataque do finlandês Samuel Pokala, que toma a dianteira da corrida, em grande esforço, e o português, quando se apercebe, já não consegue recuperar a distância que os separa. Samuel Pokala acaba por cortar a linha de meta 1 segundo à frente de David Machado. I think the beginning of the race was quite hectic and I made quite much small mistakes when others around me made different route choices or had different forking, but after that I think it was pretty good. We had some strong riding with my teammate Teemu and trying to catch Andre, and then I heard in the forking that David was ahead, and then it was just trying to catch him after that. But Pódio completo com Ignas Ambrasas da Lituânia em sexto, Wojtek Stransky da Chequia na quinta posição, André Aga da Finlândia em quarto, Wojtek Ludwig da Chequia no terceiro posto e o português David Machado em segundo. Foi boa, foi uma grande prova, sem dúvida, um campeonato da Europa Mass Start em grande. Fiz ali algumas más opções, mas estou super satisfeito com o resultado. Foi até à última, foi uma discussão do primeiro lugar do título europeu até à linha de meta, mas foi muito bom para mim. E pronto, vice-campeão europeu de Mass Start é muito bom para mim. Então, eu gosto deste tipo de terreno mais duro, o calor, também adoro calor, por isso acaba por ser bom para mim, por isso estiveram reunidas todas as condições ideais. Pronto, faltou ali um pequeno passo, mas é assim, isto é por segundos se ganha, por segundos se perde, mas eu não perdi, fiz um grande resultado, por isso estou muito satisfeito. O segundo melhor português foi Paul Rotens, o terceiro Guilherme Marques, seguido por João Ferreira e Daniel Marques. Nas séniores femininas, Cecilia Thomason, da Suécia, foi a terceira classificada e Gabriela Andrasionin, da Lituânia, terminou na segunda posição. O título de campeã europeia de distância longa e vencedora da primeira ronda da Taça do Mundo foi para a dinamarquesa Nicoline Splitorff. It was really tough. In the beginning, we were a lot of people together, which made it really confusing. But after the first forking, I was most of the time just myself, in the heat with all the hills. So it was definitely a mental battle. Yeah. No pódio feminino, em sexto lugar, ficou Gabriela Gustafsson, da Suécia, em quinto, Marie Kamaritova, da Chequia, e em quarto, Lorraine Meyers, da França.
A terceira etapa dos Campeonatos da Europa de Orientação em BTT de juvenis, júniores e séniores foi a prova de sprint que decorreu nas imediações da cidade de Lolé. Tratando-se de um evento internacional, este é acompanhado por 2 supervisores que garantem a qualidade e uniformidade em termos organizativos de todas as competições e do protocolo. O papel do National Controller, do Supervisor Nacional, é fazer a ligação entre o Supervisor Internacional e a organização, garantir que as recomendações do Supervisor Internacional são implementadas pela organização e, obviamente, o papel do Supervisor Nacional é sempre dar apoio à organização, tentar assegurar que todos os pormenores, todos os detalhes da organização estão programados, primeiro, em termos de planificação, a organização, as equipas sabem o que é que têm que fazer e depois, obviamente, durante a prova, garantir que a execução das tarefas das várias equipas está a decorrer normalmente e, obviamente, tentar verificar se dentro do terreno há algum problema e tentar ajudar na solução dos problemas que possam acontecer. Eh bien, pour ce championnat d'Europe, les terrains étaient très variés. Il y avait toute la variation de terrain, plat, avec montagne, avec beaucoup de chemins, avec beaucoup de réseaux. Et puis toute une organisation autour de ces jours-là ont été très bien menées. Et c'est une bonne chose d'ailleurs, c'est chaque fois la même chose quand le Portugal organise un championnat du monde ou un championnat d'Europe ou une Coupe du Monde, c'est toujours réussi avec des terrains et une organisation parfaite. A parte inicial do sprint é uma área aberta e plana com uma rede de caminhos intrincados, uma verdadeira dor de cabeça para os participantes e saindo dessa zona tudo é mais fácil. Simulamos agora uma partida em massa para terem uma ideia mais concreta de como era confusa a parte inicial da prova. Os participantes tinham que entrar no caminho certo logo desde o início para lhes facilitar a navegação. Aqui a concentração era fundamental. Ao mínimo descuido, o atleta controlava o ponto errado. Como era possível avistar vários pontos de controlo ao mesmo tempo, muitos resolviam atalhar e era aí que deixavam de ter o trajeto correto. Na parte final do sprint, as opções eram mais intuitivas, com uns single tracks à mistura que os encaminhavam à reta da meta. Avançando para os resultados, em séniores, Krzysztof Bogart da Chequia obteve o melhor tempo, seguido por Mika Nurmi da Finlândia e Lauri Malmros da Estónia. Nas senhoras, a finlandesa Kaarina Nurminen registrou o melhor tempo, depois Saara I. Hietanen, também da Finlândia, e Verónica Kubinova da Chequia. Rui Moreira, do BTT Lolé Levis, foi o melhor português nesta etapa e no feminino, Ana Filipa Silva, do Clube Português de Orientação e Corrida. Deixamos a floresta e fomos até ao adro do antigo convento do Espírito Santo, no centro de Lolé, para a cerimónia oficial de entrega de medalhas e diplomas. O vereador do Desporto da Câmara Municipal de Lolé, Carlos Carmo, entregou os diplomas ao 6º classificado, o checo Wojtek Stransky, 5º classificado, Fabiano Bettega, da Itália, e em quarto, o Tomi Nikanen, da Estónia. I try to keep concentrated, to don't lose focus, and maybe one time I was a little bit out of the best focus I could be, but the rest was just okay. Yeah, so I'm happy with the race. O representante da Federação Internacional de Orientação, Jörg Hellmüller, entregou os diplomas à 6ª classificada, Gabriela Gustafsson, da Suécia, 5ª, Jana Ilika, da Áustria, e à 4ª, Ruska Sarela, da Finlândia. I like it. I like city sprints too, but yeah, I think this was very fun because there were like a lot of controls, so it was like you had to be like awake all the time, and yeah, it was very fun. O último dia de competição foi dedicado à prova de estafetas, que teve a zona de partidas e chegadas no Parque Municipal de Lolé. Na orientação, as equipas são constituídas por 3 elementos. No escalão sénior, possuem 2 atletas masculinos e 1 feminino, sendo esta formação designada por mista. Os elementos femininos são os primeiros a sair. Nas pernadas seguintes, saem os masculinos. Neste mapa e através do registro, vemos que o primeiro ponto é diferente para cada grupo de atletas. O ponto 15 é comum e o 16 volta a ser diferente. Isto é para que os atletas não façam perseguição ao que o precede.
Aqui temos um exemplo do que acontece na primeira pernada. Os atletas vão todos juntos, mas a partir de determinado ponto são separados, fazendo o percurso solitariamente. A orientação está a crescer no concelho, sendo o clube BTT Lolé Eleves o grande impulsionador desta modalidade na região algarvia, tendo como parceiro o município de Lolé. Nós, que desde há muito tempo temos um compromisso com o desporto, não só em termos de formação desportiva, mas também na promoção daquilo que é a atividade física, e esta é uma forma que nós trazemos desportos de elite, neste caso numa modalidade que não é ainda muito conhecida, apesar de termos um clube da cidade que tem essa modalidade, portanto, o BTT, mas que permite que todos nós possamos verificar este espetáculo desta modalidade e também dar a conhecer a natureza, porque este é um desporto de natureza, dar a conhecer a beleza do nosso interior, portanto, isso foi esta conjugação de fatores que nos levou a receber esta prova aqui no nosso concelho. Depois de visitarem os pontos na floresta, voltam ao parque para proceder à troca de elementos da equipa. A passagem de testemunho é simbólica e o atleta que chega toca no que está à espera e este avança para o mapa com o próximo percurso. A seleção portuguesa foi representada por Ana Filipa Silva, João Ferreira e David Machado na equipa 1, na 2 por Tânia Covas Costa, Rui Moreira e Guilherme Marques e na 3 por Susana Pontes, Daniel Marques e Paul Rotans, todos eles séniores. No escalão 20 anos, André Abreu, Fábio Gonçalves e Ricardo Francisco. Já no escalão 17 anos, Rafael Laro, Diogo Virgínia e Rodrigo Lopes. Nestas categorias, as formações eram masculinas ou femininas, não existiam mistos. Na segunda pernada, os percursos são iguais, apenas altera a ordem de execução. A floresta junto à cidade de Lolé tem boas condições para a prática de orientação em BTT, uma boa rede de caminhos e algum desnível. É uma zona com pouco trânsito motorizado, o que permite realizar percursos em segurança. Os trajetos foram desenhados de forma aos participantes fazerem uma passagem superior obrigatória sobre a variante e assim entrarem diretamente na floresta, e o mesmo acontece com a saída. A prova de estafetas é considerada por muitos como a festa da orientação porque é a mais animada, com as equipas a torcer pelos seus atletas. Aqui temos o momento em que o último participante da equipa italiana está na frente da corrida com uma vantagem considerável, mas contudo com o pneu traseiro furado. E no seu encalço, o atleta finlandês, que a escassos metros da meta, consegue ultrapassá-lo e vencer a estafeta sénior, sendo uma enorme desilusão para os apoiantes da seleção italiana. Relativamente à participação portuguesa, individualmente e coletivamente, os nossos representantes andaram no meio da tabela classificativa. O que mais se destacou foi David Machado, com o segundo lugar na distância longa. Nas estafetas, o brilhante resultado dos jovens de 17 anos que alcançaram o quarto lugar. Em terceiro ficou a seleção francesa, em segundo lugar a equipa finlandesa e os vencedores, a equipa da Chequia. Foi uma corrida bastante diferente, foi começar logo com uma grande subida e foi aí que pude distanciar-me dos restantes adversários. Depois foi fazer uma prova limpa e o mais rápido possível. A equipa portuguesa de júniores, homens de 20 anos, ficou em sexto lugar. Em terceiro a Suécia, em segundo a equipa da Finlândia e os vencedores foi a equipa da França. Foi muito boa, para além de estarmos muito cansados, porque já tivemos muitas etapas esta semana, não é verdade? Corremos muito bem, entramos bem no mapa e assim chegámos a esta classificação, que temos muito orgulho. Na cerimónia de encerramento, o presidente da Federação Portuguesa de Orientação, Carlos Garcia, entregou a bandeira da IOF ao próximo organizador do MTBO, que irá decorrer na Polónia. Ian Singelka from Poland. Para finalizar a cerimónia, o supervisor internacional André Hermet declara o evento encerrado. 2023. Obrigado por nos ter acompanhado neste magazine OTV. No próximo prometemos mais aventuras bem orientadas. Até lá!